Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua santa presença. Senhor amado, suplicamos a Ti, Pai, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos. Ó Deus, estenda as Tuas santas mãos sobre a igreja, guardando, Senhor, cada servo Teu. Abençoa as crianças, a juventude, abençoa cada família. Toma em Tuas santas mãos, Pai, os Teus ministros. Ó Deus, dá graça, vigor, saúde. Ó Deus, renova e restaura a Tua igreja, Senhor, através da palavra. Manifesta o Teu poder. Ó Senhor, aumenta o número dos salvos. Ó Deus, nos dá graça, Senhor, cada dia, para com zelo, Senhor, conduzir o Teu povo, instruindo, Senhor, buscando o bem-estar, o bem espiritual de cada um dos Teus servos. Pai querido, Senhor dos exércitos celestiais, abençoe e guarda os nossos ouvintes, os nossos seguidores, os nossos irmãos. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E nós estamos, meus amados irmãos, diante de um tema importantíssimo, os ungidos de Deus e o poder. Os ungidos de Deus, eles recebem o poder de Deus na condição de ungidos. Os ungidos de Deus na antiga aliança eram os sacerdotes, os juízes e os profetas. Terminado a questão da judicatura e estabelecido o reino, então os ungidos de Deus eram o profeta, o sacerdote e o rei. O tempo passa, Deus cumpre as suas promessas, nasce a igreja através da missão gloriosa de Jesus, nasce a igreja. E agora os ungidos de Deus são os seus discípulos, homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo. Os ungidos da antiga aliança eram ungidos com azeite, uma unção simbólica. Na nova aliança, os ungidos são ungidos pelo Espírito Santo e é uma unção real. Muito embora não saibamos exatamente quem tem esta unção real, quantos são os que verdadeiramente são ungidos, santificados pelo Espírito Santo para a missão, mas o contexto é este. Na antiga aliança, azeite que representava o Espírito. Na nova aliança, o Espírito que foi dado à igreja através de Jesus, como promessa da sua glorificação. Então, meus amados, o tema é este e o texto é primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículos de 1 a 11, falando dos reis, falando dos ungidos, ungidos de Deus. Alguns foram ungidos e não honraram, não respeitaram, foram infelizes, e outros foram ungidos e honraram, respeitaram, corresponderam e foram muito abençoados. Então, a leitura para nós, 1 Reis 15:1. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e
Seu coração não foi fiel para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, confirmando-o a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha se desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos demais atos de Abias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Asa em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos ao Senhor pela Tua bondade. Pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pelos nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os que estão conosco. Guarda, meu Senhor, os ouvintes da Tua palavra. Guarda a Tua igreja na cidade. Guarda a Tua igreja no interior. Opera, Senhor, no seio da igreja. Guarda as crianças, a juventude, as famílias. Toma em Tuas santas mãos cada vida, meu Senhor. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nos dá graça, compreensão deste amor profundo e sabedoria para guardar no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos, os ungidos de Deus na antiga aliança eram de fato o sacerdote, o juiz e o rei, ou o sacerdote, o juiz e o profeta. Quando os juízes deixaram de existir como condutores da nação, passando a ser apenas representantes de suas comunidades, chamados de anciãos, a mensagem de Deus vinha através do ungido, que era o profeta, e era o profeta quem orientava, ajudava, ensinava, exortava o rei e até o sacerdote. Os profetas de Deus tinham grande autoridade. Os reis e os sacerdotes ouviam os profetas do Senhor. Nesse capítulo 15 de 1 Reis, meus amados, nós temos aqui uma espécie de cronologia. Dá para ver aqui um pouco a história de Israel. O Jeroboão estava no 18º ano de governo. Ele era filho de Nebate. Havia sido escolhido pelo povo logo após a morte de Salomão. Era plano de Deus dividir aquele reino por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da idolatria do próprio Salomão. E o Senhor usou um profeta, o profeta Aías, e profetizou para o Jeroboão. E
profetizou de uma forma muito simbólica. O profeta estava com um manto novo, uma capa nova, uma roupa nova, e quando encontrou com aquele homem, Deus ordenou e ele fez. Ele dividiu a sua capa em 12 partes, representando as 12 tribos, e ele deu 10 pedaços na mão de Jeroboão. Jeroboão não entendeu coisa nenhuma e ficou muito assustado. Depois, Salomão morreu, ele se torna rei, o Jeroboão se torna rei, está no Egito por ocasião da morte de Salomão. Mandaram buscar ele lá, porque ele era um representante da sua comunidade, e ele termina cumprindo aquilo que Deus havia designado, reinando. Só que ele reinou e começou a fazer o mal. Lá, quando Israel saiu do Egito e entrou no deserto, Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, e o povo no acampamento pressionou o Arão, e o Arão fez uma imagem de escultura em forma de bezerro, porque era o padroeiro do Egito, era o boi ápice, era um bezerro, era um boi. Aliás, quando o padroeiro do Egito morria, que era o touro que representava o poder supremo, era tão celebrado quanto quando o faraó morria. O faraó era importantíssimo como filho de Deus, o filho dos deuses. E o touro sagrado era importantíssimo como a força dos deuses. Então, o resultado é que, quando Jeroboão se tornou rei, ele duplicou o pecado de Israel no deserto. No lugar de fazer um bezerro, fez 2. E aqui falando ainda sobre o Abias, ele reinou apenas 3 anos. Abias reinou apenas 3 anos em Jerusalém. Ele era filho de Maaca, portanto, ele era neto de Absalão. Portanto, era da família real, tinha direito ao trono, mas não tinha temor. Ele, no versículo 3, diz que ele escolheu andar no caminho da maldade. Andou em todos os pecados que tinha andado seu pai, os pecados que havia andado, que seu pai havia cometido. Pecado de toda natureza. Andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel para com Deus, como foi fiel o coração de Davi, seu pai. É interessante, o texto menciona o pai 2 vezes. O pai biológico e o pai dinástico. Davi era o pai de todos os reis, porque a dinastia nasce com ele. Muito embora o Saul tenha reinado antes dele, mas Saul nem edificou a casa de Israel e nem teve promessa de Deus para ser o rei permanente. Então aqui a palavra do Senhor mostra a situação dos ungidos. O rei Salomão fez maldade, o seu filho também fez maldade. Lembra daquela forma terrível que ele enfrentou o povo, quando disseram: olha, seu pai nos oprimiu com impostos, com isto, com aquilo, alivia a carga. Ele disse: eu vou botar para quebrar, eu vou botar quente. Orientado pelos jovens que haviam crescido com ele, pessoas que não tinham temor de Deus. Então, o Abias, ele seguiu os passos de Salomão, que fez o mal, que se desviou. Ele seguiu os passos de Roboão, que foi realmente arrogante, e ele seguiu esses passos ruins, esse testemunho ruim,
e por isso reinou apenas 3 anos. 3 anos. Ele fez tudo que era ruim. Ele reinou apenas 3 anos. No versículo 4 diz que o Senhor tinha dado uma lâmpada a Davi. Deus prometeu a Davi que não ia faltar sucessor no trono. Não faltaria sucessor. Então, o nosso Deus, ele é perfeito, ele não tira o direito das pessoas. O Abias era primogênito, ele tinha direito. O Roboão tinha direito ao trono, ficou no lugar do Salomão. O Abias tinha direito ao trono, ficou no lugar do Roboão. Agora, o Abias morreu. Apenas 3 anos ele ficou no comando. Andou no pecado, continuou no pecado. O versículo 4 diz: por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Era propósito divino. O versículo 5 fala de Davi e não esconde o seu erro. Diz o versículo 5, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não tinha se desviado de tudo que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso. A única mácula contra o Davi foi o problema dele, o adultério e a morte de Urias. Adultério com a Batseba e a morte do marido dela. O versículo 6 diz: houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. O Jeroboão reinou 16 anos. O Roboão reinou 16 anos. E o Jeroboão reinou 22. E foi guerra o tempo todo. Uma guerra fratricida. Uma guerra contra os irmãos. Porque o reino de Judá, que estava com o filho de Davi, Salomão e Roboão, portanto, o reino que Deus manteve por fidelidade à sua aliança. Davi era o rei, Salomão era o sucessor, Roboão, sucessor de Salomão, Abias, sucessor de Roboão, e o Senhor manteve, muito embora estes homens pudessem falhar e alguns cometer pecados grosseiros, o Senhor continuou operando. No versículo 7 diz: quanto aos demais atos de Abias, tudo quanto fez, porventura não estão escritos nas crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. O Abias reinou 3 anos, o pai reinou 16, e esses 19 anos de reino foi menos do que o tempo do Jeroboão, e foi guerra o tempo todo. No versículo 8 diz: Abias dormiu com seus pais. Isso é um eufemismo para dizer que morreu. Abias dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Agora vem o quarto rei. Na verdade, contando de Saul, era Saul, Davi, Salomão, Roboão, o quarto, e Abias, o quinto. Então agora Asa é o sexto contando de Saul, ou o quinto contando de Davi. E o ideal é pensar sempre assim: o Davi era o rei
com quem Deus fez aliança e não o Saul. Saul foi um rei pedido pelo povo, Deus aprovou, mas ele não foi fiel, não entrou em aliança com o Senhor. Aqui no versículo de número 10, diz que na verdade no versículo 9, diz, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. No 20º ano. Faltava só 2 anos para o Jeroboão morrer. Ele começou a reinar em Judá. Olha a diferença quando alguém é fiel a Deus, quando o ungido é fiel a Deus. Reinou 41 anos em Jerusalém. Ele reinou mais do que o Jeroboão, o pai dele e o avô dele juntos. Ele reinou mais do que os 3 reis. Reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão, portanto, ele era irmão. Os reis tinham muitos filhos, os homens tinham concubinas, e não se sabe muito assim a história delas, mas ele era filho de Absalão. Ele era filho da filha de Absalão. Ele era neto de Absalão, da família real. Agora, o versículo 11 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele praticou o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. O Davi cometeu pecado e foi reprovado por causa do pecado. O rei Asa foi fiel em tudo. Ele seguiu os passos positivos de Davi, porque era ungido de Deus, foi fiel a Deus, não teve estes pecados. Se os pecados dele foram, se ele cometeu, ou os pecados que ele cometeu, foram pecados do dia a dia, coisas simples que não ofendeu o Senhor, não tirou a vida das pessoas, não sujou a coroa, não maculou a sua posição de ungido de Deus, de rei de Israel, rei de Judá, rei da nação escolhida. Portanto, meus amados irmãos, nós temos a palavra de Deus, aprendemos na palavra de Deus a importância da justiça, da fidelidade, da consagração do serviço a Deus. É uma questão pessoal, pode ser, mas é preciso ter a graça, receber a graça. Não é só querer, é se colocar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus para receber a graça, para viver, para servir, para dar bom testemunho e alcançar o testemunho de que agradara a Deus. Uma expressão do livro do Gênesis que se refere a Enoque, o homem que foi arrebatado, a primeira pessoa que foi arrebatada conforme o testemunho das Escrituras, porque ele alcançou o testemunho, ele recebeu a prova, a aprovação que agradou a Deus, e por isto ele se torna um símbolo da igreja que vai ser arrebatada. Então, a fidelidade de Asa, o rei de Judá, está confirmada neste texto. Ele reinou mais do que o Roboão, mais do que o Jeroboão, mais do que Abias. Abias 3 anos, Jeroboão 22 e Roboão 16. Ele reinou 41, porque o projeto de Deus é abençoado quando as pessoas se humilham, dão testemunho e prosseguem.
Deus abençoe você, Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos ensine a andar na sua santa presença. Nós vamos orar, pedir a graça do nosso Senhor. Vamos pedir ao Senhor pelos nossos amados irmãos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão. Senhor amado, continua conosco, nos ajudando, nos ensinando a te servir, a andar contigo, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela instrução da tua santa palavra, pelo testemunho, Senhor, dos teus servos, que ajuda, Senhor, na nossa caminhada, nos encorajando. Se eles conseguiram, Senhor, nós também conseguimos, nós também prosseguimos, porque Tu estás conosco, Senhor, nos ajudando no dia a dia. Querido Pai, abençoa os meus irmãos, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos, guarda cada vida, Senhor. Opera no coração da igreja, da cidade, no interior. Agora, Senhor, te apresentamos os teus servos que estão velhos, enfermos, necessitados da tua intervenção. Manifesta o teu poder, dando graça e vitória aos teus servos, aos teus ungidos, Pai, que necessitam, ó Senhor, de uma operação milagrosa. Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pode operar na vida dos meus irmãos. Querido Pai, abençoa todos os nossos ouvintes, amigos, alunos, ex-alunos e os nossos ajudadores. Recompensa cada um, Senhor, com a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.